sejam muito bem-vindos. Mais um programa de fé e ciência, né, Dr. Luiz? Estamos muito contentes de poder, semana a semana, estar juntos aqui nesse estúdio, com essa mesa, os microfones aqui, tudo certinho para poder estar na rádio, olha só, na Rádio Web NT Amazonas e também no YouTube. E felizes porque podemos estar contando com a sua audiência, acompanhando os programas e se desenvolvendo intelectualmente e espiritualmente também. Porque esse é o objetivo do programa, né? Isso. É unir a fé, a ciência e mostrar aquilo que cada uma delas tem a contribuir com a nossa vida. Isso, sempre muito aprendizado. Aliás, eu particularmente já aprendi bastante ao longo de todos esses programas. Hoje não vai ser diferente. Hoje um programa muito especial, principalmente para mim, e aí daqui a pouco a gente vai entender por quê. Imagino, sim. Bom, nós sempre aprendemos aqui e nós sempre falamos da educação adventista, educação de princípios e valores. Educação adventista é uma educação integral, que olha o ser humano como mente, corpo e espírito, como um todo, né? Desenvolvendo desde a educação infantil, ensino médio, até a faculdade, a graduação e a pós-graduação. Também. A graduação e a pós-graduação, você que mesmo estando aqui em Manaus, né, e deseja estudar numa universidade adventista, você pode fazer um curso à distância. E são vários os cursos disponíveis na educação adventista. Na tela aí, no nosso canal no YouTube, já estão aparecendo os números de contatos, né, aqui com o DDD 92, inclusive. Importantíssimo, né? Aqui seu programa de fé e ciência é produzido inteiramente aqui na capital do estado do Amazonas, direto da capital, né, do Amazonas. Então, também vocês podem conversar diretamente sobre esses cursos, graduação e pós-graduação, nesses números que aparecem na tela. Bom, o tema de hoje é muito importante, está no nosso dia a dia. Todos os dias nós temos, como cristãos, esse contato pessoal com Deus, né? E no link, né, com o nosso programa, tem sido um objeto especial de estudo da ciência. Exatamente. E para poder conversar sobre espiritualidade e saúde, né, que é essa parte de fé e ciência, né, que vamos direto hoje no nosso programa, está conosco o pastor John Lima. Seja muito bem-vindo. E eu deveria começar com as damas, né? Com certeza. Sim, deveria conversar com as damas. E Ana Siqueira, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. E Ana vamos dizer assim, é o produto da educação, pessoa que acabou de, quase, né? Acabou de se formar, a nossa nova médica. Né? Olha só. Muito obrigada, gente, pelo convite, por estar aqui. É verdade, sou fruto da educação adventista internacional, né? Olha, Universidade Adventista da Argentina. Olha né? só. Tive a oportunidade de vir terminar aqui a minha faculdade no Hospital Adventista aqui de Manaus, né? Uhum. Também passei pelo Cevisa, né? Antes de vir para o Hospital de Manaus. Então, Que tive legal. a oportunidade de estar em várias áreas, assim, tanto na educação quanto da área da saúde da igreja, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando um pouco disso. E internacional mesmo, ela imagino, deve ter o desafio de ter que traduzir tudo que ela aprendeu em espanhol, né? Isso. Para o português. Inclusive a minha pesquisa, que é de espiritualidade e saúde, primeiro trabalho de conclusão, eu fiz em espanhol e aí agora eu vou traduzir para português, então, tipo, talvez aqui eu fale algumas palavras também em espanhol, então vocês me E desculpem. vai ser tem publicado em problema. inglês. A gente se Não, me entende. desculpem. A gente vai se entender perfeitamente, então então eu vou ótimo, ficar feliz. Tem uma tradutora aqui. Quem vai se enrolar aqui vai ser eu e o Dr. Luiz. Né? E também está conosco o Pastor John. Agora sim eu apresento Com você. certeza. Pastor Agradeço John. de coração aqui o convite, né? Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e contribuir com esse tema tão importante e fundamental para os tempos de hoje que vivemos. Olha, o Pastor John, antes de ser pastor, ele já era formado em educação física, ou seja, o Isso. tema pela saúde, o amor pela saúde já vinha de bastante tempo, né? Sem sombra de dúvida. Eu sempre gostei desse tema, né? Eu formei, né, Aham. inclusive, nesse tema e a gente vivencia, experimenta isso aí todos os dias na instituição, né? No hospital. Exatamente. E hoje já fazendo um mestrado em promoção da saúde, também pelo NASP, que nós estávamos aqui falando, né? Dos cursos do NASP em pós-graduação. Bom, aqui temos um aluno em pós-graduação no NASP. Ao contrário da doutora Iana, eu sou nacional. Ela é internacional, eu sou nacional. Para manter aí É o equilíbrio, né? Exatamente. Bom,
ambos estão, né, trabalhando, se desenvolvendo no Hospital Adventista de Manaus, né? Iana foi uma adquisição, né? Isso, externo. Muito, muito boa para o Hospital Adventista de Manaus. E Pastor John, você já vem trabalhando há quanto tempo já agora? 3 anos. Olha, Há 3 só o tempo anos passa ali na rápido. capelania, passa muito rápido. Muitas experiências ali e tudo mais, e a atuação de Deus poderosa sobre nossas vidas e sobre a vida das pessoas também que atuam na instituição, né? Isso, quem assiste o nosso programa de Fé e Ciência no canal do YouTube já está vendo aqui na tela as imagens, né, de algumas atividades organizadas pelo Hospital Adventista de Manaus em relação à saúde e bem-estar, tomando como base os 8 remédios, as 8 atitudes, né, que todo ser humano tem à disposição para poder ter uma saúde integral. Uma saúde de verdade. E eu disse que eu estava feliz, né? Esse programa muito especial, porque são meus colegas de trabalho, que eu tenho um privilégio. Exatamente. Né, quem não sabe, ou não acompanhou e não lembra por ali a apresentação oficial do Dr. Luiz Rocha. Então, agora eu posso falar, né, de novo, que ele é um dos chefes aí do Hospital Adventista de Manaus, principalmente na área de pesquisa, né, e de saúde. E é muito bom, eu me sinto em casa também, me sinto em casa de poder estar com vocês aqui. E Ana, o ponto forte é ser capelão daquele hospital, né? Isso. Ser capelão também daquele hospital, trabalhar junto com o pastor John, que foi meu professor na capelania, ele me ensinou uma série de coisas. Então, realmente é uma alegria muito grande estar discutindo esse tema, que é relevante para a saúde das pessoas, para a sociedade, e a partir de profissionais com essa visão cristã, né? Com profissionais com a visão de fé, que creem na palavra de Deus e entendem também a importância desse tema para a saúde. É verdade. É verdade. E eu já começo falando com a Iana, porque você tem um trabalho feito já, apresentado, sustentado, sobre essa relação entre a espiritualidade e a saúde. Tem a ver, não tem a ver? Muito tempo, muitas pessoas talvez dividiram, né? E principalmente pela história, né? O que a gente vê no contexto histórico no nosso mundo era uma coisa completamente fora. Só que quando a gente vai à Bíblia, ambas estão bem, bem ligadas. Então, conta um pouquinho a base do seu estúdio e como você tem colocado ele na prática dentro agora da sua profissão. Isso. Bom, meu estudo ele tem como título a percepção dos profissionais de saúde sobre os cuidados espirituais providos ao paciente hospitalizado, né? Então, a gente já tem muitos estudos que ele tem mostrado que a espiritualidade ela tem benefícios sobre o paciente hospitalizado, né? E o meu, ele tem voltado como colocar em prática essa espiritualidade, então. Porque, segundo a OMS, né, desde 1988, já foi considerado parte da saúde, que assim, o conceito de saúde é o quê? É um bem-estar integral entre a saúde física, mental, social e espiritual. Então, até a OMS já confirmou que o ser humano ele tem essa dimensão, ele tem essa necessidade espiritual. E para poder dizer que é um ser humano saudável, ele precisa também ser cuidado dentro dessa área, né? Então, começou com isso, assim, o meu estudo, vendo essa percepção, entendendo já que já é de conhecimento geral que a espiritualidade ela tem influência, ela faz diferença e que o paciente ele precisa disso. E tem um psiquiatra que ele é referencial assim, teórico para a área de espiritualidade e saúde, que é o Koenig dos Estados Unidos, e ele diz que o ser humano ele não pode ser compartimentalizado. Ou seja, eu não posso dizer que eu cuido do meu paciente de uma maneira geral sem cuidar da área espiritual dele também. Então, partindo disso, eu resolvi começar a estudar para saber como que eu coloco isso em prática, como que eu identifico essa necessidade, como que o meu paciente apresenta, porque assim, a gente aprende sobre a área física, né? Todo mundo aprende, assim, sobre qual medicamento dá. Isso. Todo. Exatamente. Vocês têm a responsabilidade de aprender tudo. Exatamente, assim. Mas graças a Deus, na minha faculdade, eu tive a oportunidade de ter uma matéria que, pra mim, foi uma das que eu mais gostei, foi assistência espiritual ao paciente. Olha só. E nessa matéria, eles me ensinaram, por exemplo, como identificar as necessidades espirituais, como lidar com as emoções do paciente, como dar má notícia, porque tudo isso tem a ver com a parte espiritual. Porque que é a espiritualidade, né? Que eu acho que
Que é desse ponto que a gente parte, né? O que é a espiritualidade? É a busca que o paciente tem por um sentido. A busca, na verdade, que o ser humano tem, né? Por um sentido. Ele tem essa necessidade de algo que transcende. Porque ele não é só o material, né? Ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem propósito. Principalmente a espiritualidade, ela é voltada para o propósito, né? Da vida. E o paciente hospitalizado, ele se questiona muito sobre isso. Então, pensando em tudo isso, eu comecei a buscar essa percepção e tive alguns resultados que talvez compartilhe com vocês aqui. Olha, E aí, Ana, interessante. vale ressaltar que na ciência, a ciência também segue assim, algumas modas, né? Em algumas tendências. Então, em algum momento, a ciência, a gente entendeu e olhou o ser humano ali como integral. Mas ali com a Revolução Industrial, Revolução Científica, parece que houve uma dicotomia, uma separação. Né? E você tem a introdução do método cartesiano, que vai colocar cada coisa no seu lugar e separar, e dizer assim, ó, corpo é corpo, agora a gente só vai olhar anatomia, só vai olhar fisiologia, e mente, espírito, isso não vai ter influência nenhuma. Que foi uma tendência, né? Uma tendência dessa época Muito da forte, Revolução né? Científica, né? Revolução microbiológica e tal, tudo. Só que nessas últimas décadas, desde o século passado, na verdade, né? Houve uma percepção que aquele modelo mecanicista, biológico, não estava dando resposta para a saúde. E aí se retornou realmente a entender o ser humano como integral e estudar a espiritualidade no âmbito da saúde, sua influência na saúde. E esse teórico que a Iana apresentou, o Dr. Koenig, é quem, na verdade, hoje na atualidade, estruturou esses conceitos, né? De espiritualidade e religiosidade nesse contexto. O próprio Dr. Koenig também, em suas definições, ele diz que a espiritualidade ela pode ou não estar linkada com a religião. Sim. Né, com a religião. Então, o que a gente vê hoje em dia nessa questão da divisão, como vocês acabaram de mencionar aqui, a gente percebe um número muito grande de pessoas que são consideradas espirituais, mas ao mesmo tempo elas não estão ligadas a algum tipo de religiosidade, alguma religião, digamos assim. Existe um filósofo, até eu trouxe aqui, eu coloquei aqui para não esquecer o nome dele, que é o Luke Ferry. Esse filósofo, ele define suas obras, nos estudos que ele fez, que é chamada espiritualidade laica. Né, como ele conhece, ele entende essa espiritualidade laica como uma espiritualidade fora da religião ou uma espiritualidade sem Deus. Por exemplo, 2 exemplos que ele traz, que é justamente as espiritualidades budistas do Oriente e a espiritualidade budistas dos gregos. Por exemplo, que eram espiritualistas sem falar de Deus e sem falar da religião em si. Então eles traziam essa dicotomia, essa separação, né, entre a espiritualidade e a religião propriamente dita. Mas que sentiam essa necessidade de alguém, né, cuidando dessa área da vida. Sim. Separaram, né, mas mesmo assim tinha essa necessidade. Isso. Você vê isso no dia a dia no hospital? Exatamente. No dia a dia, nós percebemos que existem muitas pessoas que se dizem espiritualistas, né? Pessoas que têm a sua fé ali com Deus, mas ao mesmo tempo elas não se apegam a uma religião em si. Mas elas entendem, né, essa busca da espiritualidade, da fé ali, da compreensão ligada distante de Deus, é claro, né? Elas entendem que mesmo assim elas conseguem chegar a algum objetivo. Né? E esse objetivo, não sei a que ponto ela quer se referir especificamente, ela disse que consegue chegar a algum lugar. Então, isso é de certa forma, considerado um problema, né? Mas que no final de tudo, a gente consegue fazer uma abordagem assim, mais assertiva, a tal ponto de dizer para ela que Deus é o centro de todas as coisas. E ela consegue, a partir daquele momento, entender que existe um sentido do motivo o qual ela está ali naquele momento. Então, eu sempre costumo dizer para alguns pacientes que quando tudo está bem na nossa vida, o que a gente aprende como lição? Nós não temos uma lição específica para atribuir para nossas vidas, mas algumas coisas, quando começam a desandar, existem alguns propósitos. E como uma das definições do Koenig, é justamente o propósito, é o sentido da vida, a espiritualidade. Então, a busca pelo sentido da vida. Exatamente. Né? Ajuda aquela pessoa a encontrar um verdadeiro sentido, um norte, um rumo pela qual ela estaria naquele momento. Hospital. Aí, nesse sentido, nós entendemos que todas as pessoas, elas têm uma necessidade espiritual. E olhando ali para a Bíblia, né, para o livro de Eclesiastes, diz lá que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. Exatamente. Gente. Então, é uma coisa natural da nossa mente, né, como seres humanos, de buscar um sentido para a vida. Quando você perde o sentido da vida, você acabou a sua vida. Você não tem mais o que fazer.
Né? E a Sem espiritualidade, sem chão, e a espiritualidade é isso, é a busca pelo sentido da vida. Então, mostra a necessidade que todos nós temos de ter uma espiritualidade, que é algo inerente à nossa natureza. Eu já ia... Sim, Iana, pode falar. É por causa que ele estava falando sobre a questão da necessidade. Quando a gente pensa, tipo, essa necessidade de sentido, a gente pensa que é algum déficit que o paciente ele tem, né? Ou que o ser humano tem. Mas, na verdade, necessidade, ela pode ter a ver com a falta de algo, ou pode ter a ver com algo que você tem, mas que precisa ser potencializado. Exatamente. Então, por isso que a espiritualidade, ela vem para potencializar esse sentido de vida que a pessoa tem. E o que seria a religião? Seria a expressão da sua espiritualidade. É quando você coloca a sua espiritualidade dentro de crenças, dentro de rituais, você encontra uma religião... Dentro de uma comunidade. Exatamente, onde você consiga se expressar. Então, por isso que existem pessoas que elas não conseguem, né? A espiritualidade dela não consegue ser fora da religiosidade. Por quê? Porque é onde ele consegue se expressar e consegue encontrar sentido. Os cristãos são isso. E o sentido dele está em Cristo e a religião dele é focada dentro disso, né? Só que existem outros que a espiritualidade não tem essa necessidade, né? Eles se sentem completos e encontram sentido sem ter uma denominação. Uma denominação, exatamente. Essa parte da espiritualidade e saúde é só mais uma tendência ou realmente é para ficar e, de fato, a ciência demonstra dessa necessidade do ser humano de ter uma conexão com um Deus Criador? Sim, é bom. Começou assim como uma tendência, né? Porque é algo muito subjetivo, né? A espiritualidade. Tanto do paciente quanto do profissional, né? O profissional que tem uma relação já, que é espiritualizado ou religioso, muitos desses profissionais, eles colocam em prática, ou tem uma instituição que tem. Então, começou assim como uma coisa muito subjetiva, mas desde que começaram os estudos, que já tem, assim, décadas sobre eles, assim, igual o Koenig, que estuda, assim, há muito tempo, tem estudos do Koenig de 1900 e tanto já, a OMS desde 1988. Então, desde isso, foi confirmado, assim, cientificamente, que a espiritualidade, ela traz benefício. Começou com o paciente, né, vendo como que reagia, assim, em estudos clínicos, pacientes submetidos a procedimentos cardíacos, pacientes submetidos à internação em CTI, foi feito estudo sobre isso, e como que eles reagiam, pacientes que, por exemplo, tinham prática de orar, pacientes que eram religiosos, que tinham fé, que tinham crença, que esses pacientes, muitos deles, eles conseguiam ter um prognóstico melhor, ter, às vezes, uma internação menor, uso de medicamento menor também. Uma recuperação rápida. Exatamente. Então, assim, já foi confirmado por parte do paciente que a espiritualidade, ela tem benefício. Hoje, desde 2009, quando eles, dentro do Brasil, eles colocaram realmente um conceito, né, para o cuidado espiritual, começou agora a trabalhar sobre o profissional de saúde. Porque, como eu tinha dito, né, se a gente diz que a gente cuida do paciente, né, e cuida de uma maneira integral, eu cuido também da dimensão espiritual dele. Então, hoje existem estudos sobre essa percepção, qual que é a relevância de ter um profissional que ele provê esse cuidado espiritual. E tem mostrado, assim, que muitos profissionais, eles já colocam em prática isso, mas de uma maneira subjetiva, não existe uma profissionalização disso, mas que existe uma resposta muito grande do paciente quando ele tem esse cuidado. Por exemplo, o paciente, ele tem muito mais confiança no profissional, ele adere muito mais à terapêutica, aceita, contribui com a terapêutica, sabe? Porque ele entende que o profissional, ele tá realmente se importando com ele. Então, assim, hoje é questão realmente, assim, de, pelo menos os hospitais, tanto que tem até um estudo que mostra que a JCI, né, que é uma da acreditação americana, ele leva em consideração o cuidado espiritual com o paciente dentro das instituições. Assim, sempre eles tiram a parte religiosa, né? Porque existem diversas religiões, diversas crenças, mas estudos dizem que é importante pro profissional ele saber cuidar do paciente e saber lidar com as religiões diferentes também. Então, a gente leva em consideração também a religião, tanto nossa quanto do nosso paciente. Então, assim, não é só uma tendência, é científico já que existe essa necessidade. Agora, o que é interessante, Ana, é que a gente observa na literatura, e a gente entendeu também nesse trabalho, né? Eu oriento esse trabalho de conclusão de curso da Isso aqui é um Iana. monopólio, você tá entendendo? Estou vendo, estou descobrindo. A gente observa nas diversas, né? Nós temos aí pelo menos uns 40 artigos, né, científicos nesse trabalho dela, a gente fez uma boa revisão, e que
praticamente unânime a fala de que os profissionais não se sentem preparados para Isso. lidar com a espiritualidade do paciente. E, por exemplo, né, nos Estados Unidos, de cerca de 190 universidades médicas, né, escolas médicas ali que formam médicos, mais de 100 tratam do tema espiritualidade em alguma matéria, de alguma forma, na formação desse médico e desse profissional. E aqui no Brasil é quase nada, né? Nós praticamente nenhuma universidade tem no seu currículo uma disciplina de formação espiritual para ajudar esse profissional a lidar com a espiritualidade do paciente. E vocês viram na fala da Iana de que, né, formado numa universidade cristã, uma universidade adventista, o quanto isso foi forte e como faz a diferença na vida dela como médica. E é muito interessante porque mesmo hoje os profissionais que não é tanto assim necessário esse cuidado espiritual que o paciente ele pede, né? Ele tem, são pacientes que são angustiados, que têm medos, que buscam esse sentido, os pacientes terminais, por exemplo. Certo. Então o profissional ele se sente despreparado, ele mostra que ele está despreparado por isso. Então foi feito um estudo até lá em Belo Horizonte que os estudantes eles pediram para poder ter essa matéria durante o curso, porque eles percebiam que os pacientes eles tinham essa necessidade, eles precisavam, mas eles não eram preparados para lidar com essas situações. E não só a situação do paciente, mas do profissional também, sabe, gente? Quando a gente trata de espiritualidade, não é só sobre o paciente, mas do profissional. Sim. Porque é exposto a um ambiente que é hostil, um ambiente estressante, um ambiente frustrante, porque às vezes a gente tem desfecho negativo, sabe? Então, assim, lidar o tempo todo com decisões difíceis. Então, por exemplo, dentro da minha pesquisa, uma das coisas que o profissional lá do Hospital Adventista agradecia muito era do hospital ter um cunho, né, religioso e espiritual, beneficiar isso e ter a presença de capelães, onde podiam potencializar esse cuidado com o paciente e com eles mesmos, cultos de manhã, sabe? Então, faz muita diferença. Tanto é uma necessidade do paciente quanto do profissional, assim. Uma necessidade do ser humano como um todo, isso. Né? E estar preparado especificamente na área da saúde, isso potencializa muito mais, né? No caso, o preparo do profissional. E nesse sentido, pastor, você está no dia a dia sempre vendo essa necessidade, né? Palpando, de certa forma, essa necessidade nos corredores do hospital? Verdade. Há uma necessidade latente de praticamente todos os pacientes que estão ali. Primeiramente porque eles não estão no seu ambiente comum, eles não estão em casa. Claro. Então ali se sentem, nós percebemos em cada paciente ali uma preocupação, uma ansiedade, um estresse, como a fala da Iana aqui. E eu me recordo de uma experiência de uma senhora que estava há 2 meses internada no hospital. Eu era recém-chegado ali no hospital, foi em fevereiro de 2020, e essa era uma paciente idosa, de 82 anos de idade, angustiada porque há 2 meses estava internada e ela não sabia o porquê, o motivo qual ela está ali naquele ambiente. E então eu fiz uma oração com ela, cantei, orei com ela, e no final ela ficou um pouco emotiva. E ela disse, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. 5 minutos antes do senhor vir aqui, eu tinha desistido da minha vida. E sabe de uma coisa? Quando um paciente ele decide desistir da vida, não existe remédio, médico, não existe nada nessa vida pode dar jeito na vida daquela pessoa, a não ser Jesus Cristo, é claro, a não ser Deus, né? Claro. E ela disse que até você aparecer, ela disse para mim, você orar comigo, conversar comigo e cantar para mim, eu percebi que Deus tem um propósito na minha vida. Ou seja, o que aconteceu naquela situação? Aquilo foi uma atuação minha, especificamente? Não. Aquilo foi uma atuação de Deus na vida daquela mulher. Eu fui apenas um instrumento ali na vida dela. E o que aconteceu ali? A espiritualidade que foi abordada ali ressignificou a vida dela. De tal forma que naquela mesma semana, em menos de uma semana, ela recebeu alta do hospital. Olha só. Ou seja, houve ali uma atuação especial, né, bem assertiva na vida, não apenas dela, mas de todos os pacientes, né? Os pacientes procuram muito. Cadê os capelães aqui? Será que nós vamos receber visitas e tudo mais? Então nós temos um trabalho ali muito sério, né, nesse sentido, porque nós entendemos, o hospital como um todo, ele entende que a espiritualidade é muito importante ser trabalhada na instituição. Olha, se nós falamos de fé e ciência no hospital, no caso, né, no Hospital Adventista de Manaus, que é onde vocês atuam, nesse trabalho a gente vê o agir da ciência, até onde a ciência pode chegar, né, os estudos, né, provados e comprovados, né, os médicos, enfermeiras, todo o pessoal da assistência mesmo,
mas também acreditam nessa outra parte da fé e da espiritualidade. Você, pastor, queria falar? Então, é porque assim, quando a gente trabalha o tema espiritualidade, né, e saúde dentro da parte científica, o que a ciência ela vai dar conta do quê? A ciência, não, assim como também no caso das pesquisas de a ciência das origens do criacionismo, né? Quando a gente estuda espiritualidade e saúde, o objetivo ali não é provar se Deus existe, o objetivo científico ali não é provar, né? A espiritualidade é muito difícil a gente mensurar a espiritualidade de alguém, porque está no campo subjetivo, né? Então, cada um tem uma espiritualidade e é algo que você sente. Mas o que a ciência, o que a pesquisa, as pesquisas elas vão determinar? Elas vão observar o fenômeno espiritualidade, como é que ele se apresenta e que efeito isso tem na saúde. Se é efeito benéfico e efeito maléfico. Porque vai dizer que a espiritualidade, aí tem um termozinho que a gente utiliza, que é coping religioso espiritual. O que é coping? São estratégias de enfrentamento religioso. Então, você passando por uma crise, por uma situação, que estratégia você vai ter? Você vai orar, você vai procurar estudar a Bíblia, ou você vai procurar fazer uma outra atividade? E essas estratégias podem ser positivas ou negativas. Porque às vezes também você pode pegar a sua religião e colocar aquilo ali como de forma negativa, entendendo que a sua doença ali é uma ação punitiva de Deus ou coisa dessa natureza, né? Mas o que a gente tem observado é que o coping, a estratégia religiosa positiva é muito maior. Então a ciência, o método científico, ele vai dar conta disso, de entender o comportamento, qual é o efeito. Então aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que buscam, que têm uma fé religiosa, que frequentam uma igreja, que benefícios eles têm? Né? A gente já comentou aqui no outro trabalho o estudo pessoal de Loma Linda, que são pessoas religiosas, espirituais, e como a religião, né, no caso aqui a religião adventista, influenciou no estilo de vida, influencia no estilo de vida, influencia também na saúde, na sua saúde. Né? Então, é com isso que a ciência ela trabalha, entendendo qual é o efeito. E as pesquisas, de forma assim, majoritária, têm mostrado um desfecho positivo, uma tendência positiva desse binômio religiosidade e espiritualidade e saúde. E Ana, você leva isso em consideração constantemente com seus pacientes, seus novos pacientes, né? Uma outra responsabilidade a mais que esse estudo deu para você? Isso, com certeza. Eu sou bem sincera com você que, às vezes, eu estava até conversando com uma professora minha e ela disse assim, às vezes de uma maneira intencional a gente não coloca, né? Porque antes não era muito falado, né? Não tá dentro da nossa profissionalização. Mas me deu uma conscientização muito maior mesmo, sabe? Primeiro, entender a necessidade do meu paciente, né? Saber que é necessário para ele. E segundo, também perceber que é necessário para mim, sabe? Porque ao perceber a dimensão espiritual do paciente e a dimensão espiritual do cuidado com ele, eu percebi primeiro que eu sou limitada, né? Que, assim, que existem prognósticos... Eu lembro, gente, que até era uma das minhas maiores dúvidas para fazer medicina. Eu cheguei a conversar com um médico uma vez que eu queria, assim, mas me dava angústia e eu falava, e quando eu não tiver mais nada para fazer? Porque eu lembro que eu sou muito insistente às vezes, sabe? Eu vou até nada mais, sabe? Se tem um diagnóstico... Se não tem diagnóstico, eu quero fazer todos os exames possíveis para eu saber sobre isso, estudar sobre isso. Só que chega um momento onde você não tem mais nada para fazer. E era isso. A limitação da ciência, né? Exatamente, a limitação da ciência, sabe? Então eu falei, e o que se faz? Eu lembro que o médico ele só falou, tipo, você aceita, sabe? Você aceita. Mas justamente a importância da espiritualidade entra isso, porque você não só aceita, você dá esperança para um paciente. Você dá uma qualidade de morte para o paciente, sabe? Você dá um momento de conforto para o paciente, não só para o paciente, como para o familiar, sabe? Que também é um que sofre com todo esse processo. Então, assim, me deu muito mais consciência, me tornou muito mais integral como profissional, sabe? E me deu mais sensibilidade também, assim, como humana mesmo, de entender, eu sou limitada. Eu preciso também da minha equipe multidisciplinar, eu não faço todas as coisas, meu diagnóstico não está sempre certo, e existem muitas variáveis dentro disso, e uma dessas é o sentimento e a espiritualidade do meu paciente, sabe? Certo. Então foi muito importante. Isso que a Ana falou,
né? É o estudo científico da morte, a tanatologia, é o Olha. objeto de estudo do mestrado do pastor John. Exatamente. Olha só. Que já então- está convidado para vir num outro programa para a gente discutir esse Com tema sob o certeza. ponto de vista científico. Exatamente. Com certeza. E você também é orientador. Por acaso. E eu tô sabendo disso. Por acaso também orienta a pesquisa Eu do tô pastor sabendo John. disso só agora também. Olha só que surpresa aqui. Foi uma estratégia, ele conseguiu pegar na hora certa. Tá vendo? Tem que colocar os alunos para trabalhar, né? Ele tá avaliando vocês. Exatamente. Tomara que eu Mas tenha que- passado nessa prova aí. Mas que interessante, nós ficamos com muita gratidão no coração e saber de que tem profissionais que estão sendo preparados para poder atender essa parte certeza. de todos nós, que todo ser humano tem. É a visão essa integral do necessidade. ser humano, Exatamente, né? essa necessidade. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, que talvez em algum momento duvidou dessa parte, né, da sua espiritualidade, agora você pode ter a certeza de que essa parte precisa ser nutrida também dentro da sua vida e que é Deus que vai colocar, né, o caminho certo para você alcançar esse conforto, essa paz e tudo que Deus quer realmente para a sua vida. E que a ciência tem comprovado, né? Através Isso. nós temos aqui o exemplo de 2 estudos científicos, Uhum. mas a literatura, ela é quase que infinita, né? Exatamente. 3.000 artigos a cada, Olha só. né? De tempos em tempos, mostrando justamente o benefício da espiritualidade sobre a sua saúde. A gente já conhecia isso da nossa experiência pessoal de Isso. fé, né? Eu tenho certeza de que vários de vocês que estão nos ouvindo aqui e vendo tiveram já esse benefício, já sentiram o benefício na sua vida, né, na sua experiência de vida com alguma doença ou a doença de algum parente, e agora a ciência também tem comprovado. Exatamente, nos agradecemos você que nos está ouvindo e assistindo, e também a nossos convidados, né? Já está o convite para uma próxima, Pastor John e certeza. Ana, que Deus abençoe também você, né? Os novos rumos, os novos caminhos, os novos estudos, né? Não param, né? Ela Mas não muito vai parar de obrigada. estudar. Não pode. Muito bem, muito bem. Muita mais fé e muita mais ciência. Com certeza. E aguardamos vocês para os próximos programas. Não perca.